falar sobre referenciais acelerados. Esse é um exemplo que já foi passado, mas só para a gente fazer uma introdução e para a gente entender qual é a diferença entre analisar para um referencial do tipo inercial ou analisar para um referencial que é acelerado. Então, ó, o outro nome de referencial acelerado é o referencial não inercial. Tá? Então, acelerado e não inercial é a mesma coisa. Então, olha só, ó, a gente até chamou ontem de homicídio do bloquinho, né? Mas olha só, a gente tem uma pessoa parada fora desse busão, desse trem, e tem uma pessoa aqui dentro, né? E a gente vai analisar do ponto de vista das duas pessoas, tá? Tanto de quem está aqui fora quanto de quem está aqui dentro. Beleza, então olha só, de início esse trem aqui estava em repouso, beleza. Aí a pessoa que está aqui atrás, ela está presa com o cinto de segurança, o cinto não, tá? O cinto não tem cinto de segurança, o bloquinho não tem cinto de segurança, tá? Eu vou desconsiderar o atrito, tá? Então não existe atrito entre o bloquinho e esse trem. Beleza? Então, ó, pela pessoa estar presa no cinto de segurança, ela vai junto com o trem, né? Já o bloquinho não tem contato ali com o trem, né? Não tem força de atrito, beleza? Tem um contato ali com a normal, né? Mas não tem força de atrito. Fechou. Então, vamos lá. Do nada, o motorista acelera com tudo para a direita. O que acontece com o bloquinho? Primeiro, não responda que ele vá para a esquerda. Por quê? Porque depende do referencial. Começando com, eu vou analisar com a pessoa de fora, tá? Com a pessoa fora do busão. Ver se isso faz sentido, ó. O bloquinho estava inicialmente em repouso, porque o trem estava em repouso. Beleza. Ele só vai sair do repouso se for aplicada alguma força resultante sobre ele, né? Isso é a lei da inércia, a lei de Newton. Como a primeira pessoa está parada, ela é um referencial inercial. Ela pode usar as leis de Newton sem problema algum, né? Beleza. Então, olha só, o bloquinho que estava em repouso, como não foi aplicada a força sobre ele, ele continuou em repouso, né? Então, ó, enquanto o ônibus foi indo para a direita, o bloquinho foi ficando no mesmo lugar. Então, para a pessoa número 1, né, o que ela vai falar? Que foi a pessoa, essa aqui que atropelou o bloquinho, né? Porque o bloquinho ficou no mesmo lugar. Quem foi em direção ao bloquinho foi a pessoa, porque ela está presa ao trem, ela tem a aceleração do trem, né? Então, quem atropelou o bloquinho foi a pessoa, né? Só que daí, usando mais uma lei, né? Ação e reação. A força que ela fez no bloquinho, o bloquinho fez nela, né? Então, possivelmente ela foi esmagada. Então, foi o homicídio do bloquinho. Beleza, mas e agora? E se você fosse antes ali do fato, né? A pessoa dentro do busão, o que você vai ver? O que você vai enxergar? Porque lembra daquela frase, né? Você não sente o seu movimento, né? Você não vê que você está se movimentando. Então, ó, você está dentro de busão, tá? O busão tem as janelas fechadas, beleza? Insufilmadas também, tá? Tudo preto, você não está enxergando nada lá fora. Beleza. Você está sentadinho ali no fundo do busão, do nada, do além, esse bloquinho aqui, ó, ele começa a ir em direção a você. Né? Porque quando eu perguntei, você deve ter pensado, o bloquinho foi para trás, né? A pessoa dentro do ônibus vê o bloquinho indo para trás. Só que a pergunta a ser feita aqui agora é: quem empurrou o bloquinho? Porque ele foi. Porque se ele foi, é porque ele recebeu força, senão ele ia continuar no mesmo lugar, né? Para ele se movimentar, para ele sair da inércia, tem que receber força. E aí, quem empurrou o bloquinho? A resposta é ninguém. Mas ele foi. Se ele foi é porque tem força. E aí, como que eu vou sair dessa situação? Então, algumas partes, ó. Começando com como a pessoa que está dentro do trem tem a aceleração do trem, então ela é um referencial acelerado. Ela tem a aceleração. Então, para ela, as leis de Newton de início não valem. Você não pode usar, porque apareceu esse negócio estranho, que o negócio andou sem força. Oxe, o que está acontecendo, né? Só que a gente pode fazer uma correção, tá? E isso é legal. Você já ouviu essa expressão, você já teve um mau pressentimento, né? Que já veio essa frase, você nunca entendeu muito bem, então você vai entender agora. Olha só,
para eu explicar para a pessoa que está dentro do trem o porquê que o caixote foi para a esquerda, para eu explicar, porque para ele foi para a esquerda. Eu vou usar essa palavra, eu vou inventar uma força. Eu vou adicionar uma força que não existe, mas eu vou colocar por quê? Porque foi para a esquerda para aquela pessoa. Então eu vou colocar aquela força para explicar para ele. Só, ela não existe. Vamos dar um nome justo para essa força? Sim, então eu vou colocar uma força aqui no bloquinho para a esquerda e eu vou chamar ela de FI. Primeiro nome que você pode chamar ela, força fictícia. Né? Você já deve ter ouvido falar nessa expressão, força fictícia. Por que é fictícia? Porque ela não existe de fato. Não tem um agente causador. E já é importante, ó, como a gente está no referencial acelerado, as leis de Newton são diferentes. Elas não valem do mesmo jeito. A gente pode fazer correções, né? Então a terceira lei também não vale, tá? Então não tem ação e reação para essa força. Por quê? Porque não tem quem fez, então não tem quem receber, tá? Então essa força fictícia, né? Ela não tem reação, tá? Isso é importante. Ela é uma força inventada, ela é uma força acrescentada. Você vê, né? Se você está dentro, você sente, só que não existe de fato, não tem quem empurrou. Tudo bem? Então, essa força I aí que eu coloquei, você pode chamar ela de força fictícia, mas o caso mais comum é chamar de força de inércia. Tá? É a mesma coisa, força fictícia ou força de inércia. Beleza, agora vamos lá, ó. O bloquinho tem uma massa, né? E ele tá com essa aceleração do trem, tá? Do trem. Porque, ó, em relação a essa pessoa, ele não tem aceleração, ele ficou no mesmo lugar. A gente vai usar a aceleração do trem, que é a aceleração do referencial acelerado. Então, quem que é essa força de inércia? Então, vamos por etapas, ó. Eu vou até colocar a setinha em cima. Lembra que todo vetor tem módulo, direção e sentido? Sim. Quanto que é o módulo dela? O módulo dela não é novo, ó. O módulo dela é massa vezes a aceleração. Só que importante, é a massa do caixote, você está analisando ele. Só que é a aceleração do referencial, tá? Se quiser anotar isso é muito importante. É a aceleração do referencial. Próxima, a direção. Né? Lembra que direção é a reta suporte, ó. A direção é a mesma, tá vendo? As duas são horizontais. Então a direção é a mesma de A, né? Que é a aceleração do referencial. E o sentido? Ah, agora sim, né? O sentido é o sentido oposto da aceleração. Então, se o busão acelera para a direita, quem está dentro dele sente essa força de inércia para a esquerda. Se o busão acelera para cima, você vai sentir uma força de inércia para baixo, tá? Sempre no sentido oposto. Sempre no sentido oposto. Então, a pessoa número 2, ela poderia explicar o homicídio ali, né? Mas ela morreu, então não vai explicar. Mas poderia usar a explicação de que o caixote sofreu essa força fictícia, né? Tá, mas o juiz não ia dar muita credibilidade, não, sofreu uma força fictícia. Mas enfim, é esse o nome mesmo, tá? Força de inércia, força fictícia. Tranquilo? Beleza? Bora lá. Então, ó, o que a gente vai fazer? Então, é acrescentar essa força de inércia. Então, se você for analisar de um referencial acelerado, o que você vai fazer a mais é coloca essa força de inércia. Só. Depois você pode usar normal, tá? Você aplica força resultante, soma as forças, faz tudo bonitinho, tá? Tanto é que se tivesse atrito, olha o que você faria, ó. A tendência desse bloquinho, essa é uma análise legal, ó. Isso aqui já é bem avançado, isso aqui é um nível I. A tendência desse bloquinho é deslizar para a esquerda, né? Então, ó, vai aparecer uma FAT. Olha só que análise legal. Se essa força de inércia que está aqui, ela não venceu o atrito estático, o bloquinho vai junto. Então, o desenho ficaria assim, ó. O bloquinho fica no mesmo lugar, tá? Se a força de inércia não vencer a força de atrito estático. Se vencer, é porque daí ele desliza para trás. Então, você vai comparar quanto que é a força de inércia, quanto que é o atrito estático.
Se for maior, aí desliza. Se for menor, continua no mesmo lugar em relação ao trem, em relação ao busão. Beleza? Então é isso, adicionar uma força a mais ali, aí você pode usar as leis de Newton. Beleza, esse slide está sobrando. Próxima. É a mesma análise quando faz curva, tá? É a mesma coisa. Só que daí a gente dá um nome específico para isso, tá? É a mesma força fictícia, é a mesma força de inércia, é uma força acrescentada, não tem quem fez, não tem quem recebeu, tá? Não, quem recebeu tem, né? Quem recebeu sentiu. Não, não tem quem fez, então não tem reação. Beleza, mas olha só, ó, pensa comigo. Quando você faz uma curva, né? Eu estou fazendo uma curva para a esquerda. Você concorda que seu corpo ele é jogado para a direita? Ele tenta ir para a direita? Não, é no sentido oposto. Agora vê se faz sentido, ó. Para você fazer uma curva para a esquerda, é porque tem que ter uma aceleração centrípeta para a esquerda, né? Apontando para o centro. Sim ou não? Sim. Né? Só que se tem uma aceleração para a esquerda, todo mundo que está dentro vai sentir uma força para onde? Para a direita. Né? Que força é essa? Uma força fictícia, uma força de inércia. Né? Uma força que você vai acrescentar, não tem quem fez. Só que no caso, quando é um movimento circular, essa força que você sente jogando para fora é chamada de força, ó, Fi nos movimentos circulares. Ela é chamada de centrífuga. Né? Tem até uma máquina que recebe esse nome exatamente para produzir esse efeito, né? A roupa sente ela sendo jogada para fora. Mas enfim, tá? Qual que é o importante? O que que aparece sempre aqui? E eu falo sempre com a boca cheia, tá? A pergunta é: a centrípeta e a centrífuga é ação e reação? A resposta é nunca, nunca, nunca. Primeiro, a centrípeta não é força, a centrípeta é resultante, tá? É a soma das forças. A soma das forças não tem reação, para começar. A centrífuga não existe, né? A centrífuga você coloca ela lá porque você sente o efeito. É para você explicar para a pessoa, é para você explicar para a roupa, ó, ela está sendo jogada para fora. Mas quem está empurrando ela? Não faço ideia, mas você vai colocar aquela força para você entender por que ela está sendo jogada para fora. Quando? Quando você analisa de dentro da máquina. De fora da máquina é inércia aquilo lá, tá? Beleza? Aí, outro que sempre vem, sempre, se você está fazendo exercício, você está associando, pô, essa frase aqui eu já vi mesmo. A pessoa aqui, ó, esse astronautazinho, tá dentro de uma estação. Aí ele tem a sensação ali de ficar flutuando, né? De ter uma gravidade zero. Aí ele fala assim, a pessoa tem a sensação ali de flutuar porque não tem gravidade lá em cima. A resposta é nunca, de jeito nenhum, tá? Primeiro, a gravidade não vai ser zero em nenhum lugar. Se você achar algum lugar no universo longe de qualquer coisa, mas sim muito longe de qualquer, não tem nenhuma estrela, não tem nenhuma pedrinha, não tem nada perto de você, aí você pode considerar que a gravidade ali é praticamente zero. Mas ainda como tem alguma coisa longe, ainda tem uma gravidade muito pequenininha, mas tem. Então, ó, esquece a história de gravidade zero, tá? Não tem como. Só que agora você consegue entender por que essa pessoa consegue ficar flutuando. Vai lá. Você tem aqui um satélite. O satélite está orbitando. Se ele está orbitando é porque ele faz um movimento circular. Se ele faz um movimento circular é porque necessariamente ele tem uma aceleração de que tipo? Centrípeta. Certo ou não? Só que ele tem essa aceleração centrípeta, que é o quê? Que é a gravidade, né? A gravidade que faz ele fazer esse movimento. De novo, ó, a aceleração centrípeta é resultante, tá? Não é uma aceleração a mais. Quem aponta para o centro é a gravidade, então a gravidade é a aceleração centrípeta. Ok. Beleza. Só que daí, olha só. Quem está dentro da nave, sente o quê? Sente uma força oposta. Por quê? Porque tem aceleração. Se tem aceleração referencial, acelerado. Então quem está dentro sente uma força centrífuga. A ponto de que se igualarem as forças, ó, a essa força fictícia e a força peso, quanto que vai ser a resultante lá dentro? Zero. Se a resultante é zero, ele pode fazer o quê? Ele pode flutuar.
Então não é porque tem gravidade zero, não, é porque é um referencial acelerado, é porque existe uma força oposta que ele está sentindo, né? Não tem agente causador, é uma força de inércia, né? Uma força centrífuga, mas ele sente. Então se essa força for capaz de cancelar o peso, é porque ele pode flutuar lá dentro. Beleza? Então mais uma, não vai marcar nada de gravidade zero, continua tendo gravidade, só daí tem essa análise, tá? Você pode fazer isso daí dentro da Terra, não precisa estar orbitando não, tá? Você pode ter essa sensação aí também. A gente vai fazer isso, tá? Daqui a pouquinho, a sensação de gravidade zero aqui na Terra. Só que daí vai ser uma vez só na sua vida, tá? Depois, possivelmente, você não conte mais história, mas eu vou falar. Enfim, beleza. Então, ó, aí agora, assim, dá pra analisar dessa forma, tá? Usando a força. Ah, eu pulei um, né? Eu pulei um. Tá, já volto lá, tá? Dá pra analisar dessa forma, ou dá pra usar dá pra estudar, né? Usando o princípio da equivalência. Então, ó, a gente tá em uma coisa recente, tá? Quando eu falo recente, 1915, tá? Mas porque a gente estuda, é recente, a gente estuda calor, 1700 e pouco, 1600 e pouco, né? Então, é uma coisa relativamente recente. Eu fiz uma pergunta há um tempinho atrás de o que era vertical e o que era horizontal. E lembra que eu gosto de dar uma filosofada, né? Esse é o momento perfeito. Agora é o momento. Beleza, o que é horizontal e o que é vertical? Vamos lá, você tem uma pessoinha aqui, um astronauta, ele está dentro de uma caixa. Vamos lá para aquele lugar lá que está longe de qualquer coisa? Um lugar que a gravidade é basicamente zero, está longe de tudo? Sim, né? Então olha só, eu vou pegar isso aqui e eu vou deixar lá aqui no meio, só para ficar mais fácil depois. Depois eu carrego mais uma vez. Beleza, então ó, isso aqui é uma caixa tridimensional, tá? Eu posso girar ela, ó, mas aí se eu girar, a pessoa fica no meio, vai ficar ruim. Enfim, gravidade zero, ali basicamente zero. Como que a pessoa pode ficar ali dentro? A pessoa pode flutuar. Se ela pode flutuar, ela pode girar para tudo quanto é lado também. Você concorda? Ela pode fazer isso, pode fazer aqui, enfim, né? Ela fica assim, ó. Beleza. Então, eu quero que você agora pense um pouquinho. O que é vertical e o que é horizontal para essa pessoa? Ou, o que é parte de cima, o que é parte de baixo, o que é direita, o que é esquerda para essa pessoa? Porque assim, ó, agora, vertical seria essa linha, mas e se ele girar? Mudou. E se ele girar? Mudou. Qual que é a parte de cima? Essa que está na cabeça dele, mas a cabeça dele pode ficar aqui, ó. A cabeça dele pode ficar lá. Enfim, você pode girar esse negócio de tudo quanto é lado. Então você concorda que aqui, ó, isso aqui, não faz sentido você perguntar vertical, horizontal, cima e baixo? Sim, não, porque não tem mesmo. Ali não tem vertical e horizontal. Só que agora, olha só, ó, eu vou fazer com que essa caixa acelere com tudo para nossa direita. Para nossa direita. Você já tem uma breve noção. O que acontece com a pessoa? Né, eu estou acelerando, ó, que é uma aceleração. O que acontece com a pessoa? A pessoa vai para esse fundo da caixa. Sim ou não? Sim. Beleza. Agora, olha só. Você concorda que a pessoa vai levantar? O que ela vai fazer? Vou colocar ela bonitinha. É difícil girar esse negócio. Você não tem noção do quão difícil que é. Eu acho que não vai dar para girar ela desse jeito que eu quero. Enfim. Nossa, pensa num negócio ruim. Mas tá. Ó, a pessoa vai ficar nesse canto da caixa. Beleza. Então, que nem a gente agora, né? Você não fica colada no chão. Então você fala que isso é baixo. Se você olhar para cima, contrário ao baixo, você não vai falar que isso é cima? Então, para essa pessoa agora, essa face da caixa é baixo. Essa face da caixa é cima. Né? Por quê? Porque ela está sendo jogada para esse lado. Que nem a gente agora. A gente está sendo puxado para baixo. Então, onde está sendo puxado que você fala que é baixo. E contrário a isso, você fala que é cima. Aí vem a definição. Né? Então, ó, pra gente agora, ó, a gravidade, não é isso aqui? Sim, a gravidade define o que é vertical, consequentemente define o que é baixo e o que é cima.
Tá? Então, para a gente, ó, isso aqui é vertical, consequentemente para baixo, consequentemente para cima. Para essa pessoa, olha só qual vai ser esse princípio. É a mesma coisa, só que ao invés de escrever força, eu vou escrever aceleração. Então, olha essa frase, ó, eu vou escrever ela bem bonitinha depois, mas presta atenção. Conforme a caixa acelera para a direita, a pessoa tem a sensação que ela vive em um universo que tem uma gravidade, uma aceleração gravitacional para a esquerda. Vê se faz sentido essa frase. Porque daí agora ela foi jogada para a esquerda. Então isso aqui é baixo para ela. E consequentemente isso aqui é cima. Então, ó, a gravidade que a gente sente, na verdade ela é uma aceleração normal. Né? A gente chama ela de gravidade porque a gente está acostumado. Mas ela é outro tipo de aceleração. Aceleração que a gente está acostumado. Beleza, então vamos escrever isso daí. Aí, ó, você só coloca um G com um Azinho aqui, tá? Porque é uma gravidade adicional, uma gravidade a mais. Então, beleza, eu vou escrever, ó, exatamente igual foi escrito, né? Só que não na mesma língua, claro. Ó, um sistema de referência acelerado é completamente equivalente, ou escrever só é equivalente, a um sistema de referência inercial. Então, ó, a gente vai transformar esse sistema acelerado para um sistema inercial, que vale as leis de Newton normal. Só que daí, ó, acrescido de uma gravidade adicional que possui, bem parecido lá com o outro, né, slide, mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto à aceleração do referencial. Então é isso, ó. Agora, você pode, de novo, você pode trabalhar dos dois jeitos. Você pode já colocar a força e você pode usar esse princípio da equivalência. É a mesma coisa, tá? Aqui é acrescido, tá? Acrescido de uma gravidade adicional que possui mesmo módulo, mesma direção, porém sentido oposto à aceleração do referencial. Beleza. Olha só, ó. Importante para a gente continuar. E isso aqui vai ficar um pouco mais doido ainda. Então a filosofia aqui tá reinando. Uma palavrinha que eu quero que vocês conheçam é a palavrinha palavrinha, né? Tô economizando. Imponderabilidade. O que é imponderabilidade? É a sensação de gravidade zero. Então, ó, se essa caixa está no espaço vazio, sem nada perto, esse cara estava imponderável, tá? Então ele tinha a sensação de gravidade zero. Ele não podia ser pesado, né? Ele não tem gravidade, não vai sofrer influência para nenhum lado da caixa. Beleza. Aí com isso, eu quero que vocês guardem a seguinte informação. O que é horizontal e o que é vertical? A vertical, ela é a direção de G. É a direção de G. Só que eu vou colocar um R aqui embaixo. Então já imaginou o que vai acontecer. E a horizontal, ela é perpendicular a G. Então, ó, eu vou até... Acho que tem outro blusãozinho aqui. Então, não vou nem usar aquele lá, que a gente já usa aqui direto. Então, ó, vertical é a direção da gravidade resultante. Você fala, meu Deus, vai ter outra gravidade. Você acabou de escrever que é adicional, né? Então, pode ter mais uma. E o que é horizontal? A horizontal é perpendicular à gravidade resultante. Então, vamos lá. Olha só, ó. Imagina que eu tenho um vagãozinho ali. Tem um vagãozinho bonitinho. Ó, agora, nesse exato instante, se eu pendurasse
um pêndulo aqui no teto desse vagão. Você concorda que ele fica nessa situação, em equilíbrio? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o fio, ele se equilibra na vertical. Um fio, essa frase é legal. Um fio se equilibra na vertical. O que é a vertical para isso aqui agora? A vertical está aqui, ó. Essa é só existe isso, né? Então essa é a situação normal. Isso é a situação normal, tá? E agora, ó, nesse mesmo vagãozinho aqui de baixo, eu vou pegar um copo d'água, né? Você deve ter na sua frente aí. Como que o líquido fica? O líquido, ele fica estável em qual direção? Na horizontal. Vê se faz sentido isso que eu acabei de falar. Sim ou não? Sim, né? Ó, o fio fica na vertical, né? E o líquido fica na horizontal, ó, aqui nessa horizontal. Beleza, então, ó, nesses dois bloquinhos, a aceleração do vagão é zero, tá? Ele não está acelerando para nenhum lado. Aí a gente vai agora aumentar. Então eu vou ter que fazer 4 desenhos. Esse aqui eu vou já pegar com o copo d'água aqui. Beleza, então vamos lá. Por partes, olha só. Se esse vagão acelerar para a direita, o que eu espero que aconteça com o fio? O fio vai para trás, você já sabe, né? Só que olha só por que ele vai para trás. Você concorda que agora, ó, dentro desse vagão que está aqui, é como se fosse um universo que existe a gravidade da Terra para baixo, G. Só que como a caixa onde eu estou acelera para a direita, eu sinto como se tivesse uma gravidade a mais para onde? Para a esquerda. Você sabe somar vetores, né? Sim, como que soma vetores? Regra do paralelograma, então existe uma gravidade resultante, né? Existe um GR. Agora você olha só que louca essa frase. Agora isso aqui, ó, essa linha é vertical para mim. E o fio não fica na vertical? Sim, é por isso que ele vai para trás. É por isso que ele vai para trás. Mantendo, ó, a mesma coisa, eu quero saber, e o líquido? Como que o líquido fica aqui dentro? Porque olha só, se você falou que a gravidade fica assim, né, é porque isso aqui é o quê? Isso aqui é vertical. O que é horizontal? É perpendicular, né, ó, fazendo 90. Então o líquido, ó, ele vem para trás, ele fica dessa forma. Faz sentido ou não? Sim? Mais uma. Agora, ao invés de acelerar para a direita, ele só tem uma velocidade para a direita. Velocidade não gera a gravidade a mais, né? Então, ó, o fio normal e o líquido normal. Beleza? E agora, se esse negócio freia. Se ele freia, é porque a aceleração é o quê? Para a esquerda. Né? Quem está aqui dentro é como se fosse um universo equivalente, né? Um universo que equivale a ter uma gravidade para baixo da Terra e ter o que mais? Uma gravidade adicional para onde? Para a direita. Então, para mim, ó, isso aqui é gravidade resultante. Isso aqui é vertical. Então, se eu freio, ó, o pêndulo é jogado para frente e o líquido, né? Ó, se isso aqui é gravidade para mim, é porque a horizontal tem que ser perpendicular. Então, o líquido é jogado para onde? O líquido é jogado para frente. Beleza? Tranquilo? Tá, ó, isso aqui de noção de vida você tem. Você tem. O problema é esse aqui agora, ó. Se eu, ao invés de ter um pêndulo no teto, e se eu tivesse um balão aqui embaixo? E se eu tivesse um balão aqui embaixo? Ó, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou precisar desse espacinho aqui. E se eu tivesse um... Aí tem que ser de gás hélio, né? Para ser menos denso que o ar, ele tentar ali ficar... Tentar subir, né? Tentar ir na vertical para cima. Falei a palavra vertical de novo. Vamos lá. Eu acelerei o busão para frente. A gente chegou na parte dominante da aula. Vai lá. O vagão acelerou para frente. Tá, o pêndulo você vai para... Isso aqui é noção de vida, né? Você vê quase sempre isso aqui. Mas e o balão de hélio? Ele vai para onde? Ele vai para trás também?
Vê se faz sentido, porque ó, isso aqui é vertical para mim, né? Porque a gravidade resultante está aqui e horizontal o oposto. Se o balão for para trás, você concorda que o fio não ficou na vertical? Então não está estável, ele não foi para trás. O balão de gás hélio foi para frente. Professor, eu vou desligar a chamada. Não, fica aí, eu vou mostrar um vídeo. Eu fiz isso no carro, tá? O balão de gás hélio vai para frente. Por quê? Porque o fio fica na vertical. E quem mudou foi a vertical, porque a gravidade mudou aqui, né? Se for essa situação, só a velocidade nada, né? A velocidade fica aqui normal. E se for essa, olha só, né? A gente freou, né? Qual que é a tendência? A tendência é ir para frente. Como você freou, a tendência é ir para frente. Só que olha só como que tá a minha vertical. O fio tem que ficar na vertical. Ao frear, aí o balão de hélio foi para trás. Professor, eu não estou acreditando. Tá, eu vou te mostrar nesse exato instante. Então, tudo bem? Aquela frase, ó. O fio fica na vertical e o líquido fica na horizontal. Eu não fiz com líquido, né? Porque o líquido ia dar ruim, né? Ele ia acabar com o carro. Mas eu fiz com o balão de gás hélio. Imagina eu sair da minha casa, né? Num domingo, ir no shopping, numa loja de festa, comprar balão, encher de gás hélio pra quê? Pra fazer festa? Não, pra fazer experimento de física. Mas vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Vamos lá, ó. Primeira situação. Então, estou acelerando para frente. A tendência dos corpos é irem para trás, mas o balão... Você viu o que aconteceu aqui? Olha só, ó. Eu acelerei o carro para frente, o carro estava em repouso. Você tem que prestar atenção em duas coisas. É na chave e no balão. É na chave e no balão. Ó, ao acelerar para frente, a chave ficou sujeita a essa força para trás. Então ela foi para trás, situação normal. Só que o balão, como tem uma corda e a corda vai para vertical, o balão foi para... Ó, olha para a chave e para o balão, tá? Então estou acelerando para frente. A tendência dos corpos é irem para trás, mas o balão... Mais uma, vamos lá, vamos fazer todas. Então estou em movimento. Agora eu vou frear, então a aceleração do carro é para trás. A tendência dos corpos é irem para frente. E o balão vai fazer o contrário. 1, 2, 3 e... Então agora, o que a gente fez? O carro estava indo para frente. Eu freiei. Ao frear, a chave foi para frente, por inércia, né, que a gente está acostumado. Só que o balão foi para onde? O balão foi para trás. Para quê? Para ficar na vertical. Mas a gente faz mais, não tem problema. Curvas. Agora eu vou fazer uma curva. Essa curva é para a esquerda. Então os corpos tendem para a direita e o balão... Fiz uma curva para a esquerda. A chave foi para onde? Pela centrífuga. Para a direita. E o balão? Oposto. Né? O balão foi oposto. E o último... Então agora o último, vou fazer uma curva para a direita. Então eu tenho os corpos indo para a esquerda e o balão vai fazer quase batendo no carro, mas está tudo certo. Beleza? Então é isso, ó. Tá aí o princípio da equivalência aplicado em várias situações diferentes. Tá? Com líquido, sem líquido, com balão, sem balão. Aí só uma curiosidade para fechar, ó. Professor, tem como sentir gravidade zero agora? Tem. Faz assim, ó. Sobe no elevador. Ele tá preso em um cabo e você fica aqui dentro. Só que daí você fala para alguém cortar o cabo. Porque olha só o que acontece. A sua caixa, que é o elevador, sente o quê? Gravidade para baixo. Certo ou não? Você aqui dentro, o que você sente? Você sente a gravidade da Terra. Só que como a sua caixa acelera com G para baixo, você fica sujeito a uma gravidade a mais G para cima. G para baixo, G para cima, você desce flutuando dentro desse elevador.
né? Só que possivelmente uma vez só na sua vida, que você vai chegar lá embaixo, você vai sentir o impacto do chão do mesmo jeito, né? Isso não vai contar pra gente se foi legal ou não. Beleza? Vou fechar a gravação.